Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês vão ouvir, né? Ou ver, né? Se for no YouTube. Então, a gente está aqui em mais um episódio do Investimento à Beça com meu amigo Fábio Regis, uma pessoa maravilhosa. Ele vai ter chance de se apresentar daqui a pouquinho, tá? Bem, e nesse Obrigado. episódio aqui a gente vai estar falando aqui um pouquinho. Fábio tem um olhar privilegiado, ele está em Luxemburgo, né? Responsável por alocação em China. Ele vai explicar melhor, muito melhor do que eu, com certeza, né? E esse episódio, então, a gente vai ter esse olhar do Fábio aqui para essa questão do mercado financeiro com olhar mais internacional, focado em China, tá? Investimento aberto, como a gente sempre fala, é uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios para a gente tentar dar uma educação financeira que a gente acha que faça sentido para as pessoas, ajude as pessoas a tomar essas pessoas a tomarem decisões melhores, mais conscientes para a sua vida, e informação é fundamental para isso, tá? Então, depois vocês vão ver nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Então, Fábio, obrigado por estar aqui comigo. Prazer revê-lo, grande prazer Não, o revê-lo. prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Hudson. Um prazer muito grande estar aqui. É... Pois é, como você disse, né? Agora vou fazer uma introdução rápida do meu lado. Eu já estou na Europa há quase 20 anos, né? Quase 20 anos de Europa já. O tempo passa super rápido. Eu comecei minha carreira num banco, né? No Banco Santander. Passei 13 anos nessa área de gestão de investimentos. Passei por vários bancos, né? Banco Santander, passei em Private Equity, depois estive no BNP Paribas. E também passei quatro anos e meio trabalhando para uma agência de desenvolvimento do Ministério de Finanças de Luxemburgo, né? Ah, Agora, então aí exato, né? No o seu Ministério de contato com Finanças o aqui em Luxemburgo Luxemburgo. veio aí. Exato, passei do privado para o público e agora voltei para o privado, né? Privado entre aspas, né? Que agora estou já há 2 anos no Banco da China, sou diretor da parte de desenvolvimento de negócios e vendas de fundos, né? Ou seja, estou tocando toda a parte de gestão de ativos do banco. E é um desafio excelente, né? Porque o Banco da China está crescendo muito, né? Como você sabe, cresce paralelamente com a China, né? E essa parte de gestão de ativos é muito nova no banco, né? Ou seja, a China criou a indústria de gestão de ativos muito recentemente, 98. A primeira expansão internacional foi em 2010 em Hong Kong, e 2015 aqui na Europa, né? Então, é uma coisa que a gente está criando realmente é um greenfield, né? Estamos criando quase do zero aqui, toda a plataforma de gestão de ativos, a rede de distribuição, né? Então tem muita coisa para ser feita. Nossa, desafio não falta, né, Fábio? Pelo jeito, né? Desafio não falta. Desafio não falta. Ô, Fábio, a gente tinha falado aqui, a gente vai falar aqui, a gente tinha, obviamente, a gente sempre dá uma combinadinha antes, né? A gente não entra aqui assim de sofre, né? Mas eu queria que o Fábio primeiro desse, com esse olhar dele, um pouquinho de uma visão meio mundo. Como é que você vê o macroeconomia no mundo e tal? Eu queria que você desse o que você acha, assim, opinião sua. Como é que você está vendo as principais variáveis macroeconômicas? Como é que o mundo está indo? A história dos Estados Unidos, inflação, taxa de juros que aumenta, né? China, recuperação econômica da China, como é que está? Dá um pouco a sua visão aí, que tem um olhar aí de quem está de fora do Brasil. Com certeza, com certeza. Eu, a visão global estava sempre já complicada, já desde 2008. A gente nunca recuperou de fato, né? Eu diria. Desde 2008, a gente depois embalou aquela em 2012 a crise das dívidas europeias, né? Depois teve aquela outra crise nos mercados asiáticos. A gente depois passou agora com 2020 o Covid, né? Que acabou de vez por, por criar toda essa confusão no mercado internacional. Agora o pessoal está falando muito, né, de taxa de inflação, está com medo que a inflação possa atrapalhar um pouco a recuperação econômica, mas eu pessoalmente não sou desse parecer, né? Eu partilho também a minha visão com a Fed nos Estados Unidos, né, que é a Federal Reserve, né, e o Banco Central O Europeu Banco também, Central-Americano, né? o Banco Central Americano, né, e o Banco Central Europeu também que dizem isso, né, que esse aumento de inflação é temporário, não é alguma coisa que vai durar. E é perfeitamente natural, né, porque se no ano passado as economias caíram entre 10% e 20%, obviamente que esse ano, né, um ano depois, você vai ter um aumento exponencial incrível, né, da inflação. Sim. Mas não é algo que seja substancial, que seja sustentável. Não é algo que seja sustentável, isso com certeza pode criar um certo receio em termos de recuperação, né? Porque é claro que se você tem um aumento muito muito rápido da inflação, o que acontece é que os bancos centrais
podem vir a aumentar as taxas de juros, né? E isso, claro, que vai frear no momento quase que crucial da recuperação econômica, né? Sim. Mas isso, já desde o ano passado, o Banco Americano, o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu disseram que estavam mesmo revendo a possibilidade de analisar como é que eles vão atingir o objetivo inflacionário deles, né? Ou seja, se a inflação real passar o objetivo, eles vão deixar passar por um momento para ver se estabiliza e recupera um pouco todos os anos que eles tiveram abaixo do objetivo, né? Sim, sim, sim. E China, como é que você vê a recuperação da China? Que a China é aquela história que ela parece que ela cresce em qualquer cenário. Se não cresce, pelo menos não se abate, né? Então é um negócio. Como é que você vê China? Segunda É economia do verdade, a mundo. Não China vamos esquecer, não, hein? China não é qualquer país, é a segunda economia do mundo. É verdade, a segunda economia do mundo, e a China, no ano passado, aliás, foi a única grande economia a crescer, né? Eles cresceram 2,3% no ano passado. Se eu não me engano, duas outras economias cresceram nesse ano de 2020. Foi o Vietnã e uma outra agora que me escapa o nome, mas, É, ou seja, a China foi a principal, né? E a China tem crescido, tem tido uma desaceleração do crescimento, né? Nesses últimos 10 anos. Ou seja, passou de uma média de 10% para estava estagnando no 6,2% em 2019, né? aqui para o E Brasil, todo mundo 100% estava falando. ao ano, nossa. Exato, e todo mundo estava falando, olha, a China tá desacelerando, não era o que era, né? Mas a China cresceu durante quase 30 anos a mais de 10%, né? Isso não é sustentável, né? Uma hora você tem que estabilizar esse crescimento, né? Sim, Mas o que o pessoal esquece de imaginar, de ver, é o tamanho da China, né? Tomar em conta essa perspectiva do mercado chinês. sim. Olha, o que significa a China crescendo 6% por ano? Significa colocar no mercado mundial um PIB equivalente ao Brasil a cada 2 anos, um PIB Uau! equivalente ao Japão a cada 4 anos, a Índia a 6 anos e os Estados Unidos a 10 anos. Ou É seja, uma coisa. a China cresce, a China a cada 2 anos, não, é um Brasil a cada 2 anos. É um Brasil a cada 2 anos, é uns Estados Unidos a cada 10 anos, né? Então, Não, 6% na China não é que nem a Itália está crescendo 6%, né? não, é impressionante. Aí, não, é outro padrão, é outro padrão, é outra. É outro Acho que padrão. Olha, se você quiser uma ideia, no ano passado, o equity rally que teve lá o crescimento das ações, né, que teve entre março e outubro, acho que eles teve por volta de 3,3 trilhões de dólares, né, um equity rally. Ou seja, esse crescimento em 7 meses do mercado de ações foi maior que o PIB do Reino Unido, que é o quinto do mundo, né? não, Então, não, não, as coisas lá são uma outra métrica, é uma outra escala, completamente diferente. Daí o pessoal tem que tomar isso em consideração quando está analisando, né? Que 6% está caindo, mas não é que está caindo mesmo, né? não, e como tudo também, né, na vida, né, você tem um ponto de inflexão, não dá para você continuar, depois que você atinge um determinado tamanho, não dá para continuar crescendo 10% ao ano, né? Não, Não não dá. tem, não tem, claro que não. O Claro que parâmetro não. é uma dieta. Perder 10 quilos quando você tem 150 é fácil, agora perder 10 quilos quando você tem 70 é difícil. Agora, você crescer 10% com economia de, sei lá, 1 trilhão de dólares é uma coisa, crescer 10% com economia de 15 trilhões de dólares, né, 10 trilhões de dólares é outra coisa, não dá, é outro É padrão. outra coisa, com certeza, com certeza. E tem várias coisas que estão direcionando essa redução do PIB na China, né? Do PIB não, do crescimento do PIB, né? Na China. Isso, você sabe que a China tem passado por um momento de transição econômico, né? Econômico e social, aliás, né? Que os dois andam em paralelo, claro, né? Sim, A China sempre foi um país muito baseado no setor primário e secundário, e no espaço dos últimos 10 anos tem transicionado para um mercado, um setor terciário muito mais forte, né? Prestação de serviços. sim, Isso vem em paralelo também com uma classe média que tem aumentado, que tem ganhado muito, tem ganho muito poder de compra, né? Poder aquisitivo. Isso tudo tem modificado muito a cena na China, né? Eu até anotei uns números, né? Que do lado da demanda do PIB, né, entre 2013 e 2019, o peso do consumo interno aumentou de 15%, né? Aumentou de 15% na parte do setor terciário. tá. Ou Né? seja, hoje você tem
15% é o quê? Aumentou 15%? Aumentou 15%, Aumentou o 15%. peso do consumo interno na China. Não, você Né? E imagina. do lado da oferta, no espaço de 10 anos também, o setor terciário aumentou de 20%. Hoje em dia, o peso do setor terciário na economia é de 60%. Aí está Né? Então, caminhando para uma estrutura de economia moderna, né? Onde o setor está caminhando para uma economia moderna e isso está perfeitamente em linha também com o tamanho do mercado, né? Porque a China, claro que vai continuar tendo um modelo de exportação importante vis-à-vis com o mundo, mas eles têm que também, não podem só depender do mercado exterior, né? Que é um risco muito grande, né? Que uma economia corre. Então, se eles têm um mercado interno que é tão disputado por empresas internacionais, né? Os Estados Unidos está sempre querendo entrar lá, os europeus também, né? Porque é um mercado interno absurdo, né? sim. Ainda mais agora com essa classe média enorme, né? Que eles estão tendo, é uma oportunidade única para o país também estar desenvolvendo esse mercado para estimular a economia, né? Não, e vai ter dois motores de crescimento, né? Já tem o externo, vai passar a ter um motor de crescimento da economia interna, né? Com essa classe média Exato, consumindo, exato. né? Naturalmente. E o que, não vou dizer que espanta, mas o que é muito positivo é que a China já é um polo de tecnologia também, né? Já é um polo de tecnologia É um também, polo de já é um polo de, tecnologia. com certeza, Ela com conseguiu fazer certeza. uma economia que veio de 40 anos atrás, uma economia super atrasada, virou uma economia industrial, está virando uma economia de serviço e é um player importante em tecnologia, ou seja, ela conquistou uma posição Exato, exato, em exato. A tecnologia. Huawei, É, exato, a Huawei, né? Eles constroem infraestrutura de 3G, construíram muito aqui na Europa, né? A infraestrutura quase toda de 3G aqui da Europa é da Huawei, né? é, tá vendo? Então é Estavam impressionante. construindo usina nuclear no Reino Unido, constroem aqueles trens de grande velocidade, né? Os Hum, TGVs, né? Constroem isso tudo, né? Então, é, estão exportando tudo hoje em dia, né? não, já não é mais um exportador de, é, chama assim, para fazer uma, o brasileiro entende aqui, quinquilharias, né? Não é um exportador de quinquilharia, né? Não é um Ah, já negocinho, passou esse tempo, já com passou muito. certeza ainda tem, né? Ainda tem aquela mão de obra mais barata, né? Claro, mas sabe que mesmo hoje em dia tem muita empresa americana que está saindo da China e relocalizando parte das operações de indústrias em outros países da Ásia, né? O Vietnã, Camboja, porque a mão de obra lá é mais barata do que na China hoje em dia. Né? E a capacidade industrial é tão boa quanto, né? Então, você vê que a China hoje em dia, com esse desenvolvimento social que está acontecendo em paralelo com o econômico, não está assim tão mais barato estar produzindo lá, né? Não, a China ela tá fazendo um ciclo para uma economia capitalista, né, moderna, contemporânea, clássico, né? Já está com a Ah, com classe certeza. média, grande, uma classe média com poder de consumo, já está a economia já cada dia mais o serviço ocupando um espaço maior, a tecnologia, e aí já começa a pegar determinados ramos da produção industrial, que é aquela indústria já que já está dominada, né? E já começa a mandar para outros lugares, né? Aquilo que já não agrega Com mais certeza. tanto valor, né? É impressionante. Com certeza. Fábio, para aproveitar aqui, né, vamos falar um pouquinho da parte de investimentos também. Você, com a sua visão de quem está na Europa há muitos anos e está olhando ali para a China, você está na Europa olhando para a China e é brasileiro. Então, aquela pergunta: como é que hoje você acha que está a imagem do Brasil? Você está aí, você está vendo assim, eu vou aplicar em Brasil ou não? Os meus pares vão aplicar em Brasil ou não? Os meus clientes que chegam querendo aplicar em China, o que eles falam de Brasil? Dá um panorama para a gente aí. A grande vantagem do Brasil no passado é que o país crescia bastante, não é, em relação aos outros países emergentes. E o Brasil também tinha uma vantagem incrível, que era a taxa de juros, que era super elevada, né? Se a gente compara hoje países como a Polônia ou a Rússia, como é que eles conseguem tirar investimentos, mesmo com a condição atual econômica e política deles, é justamente as altíssimas taxas de juros que fazem valer a pena o investimento, né? Hoje em dia, os investidores, quando eles olham para o Brasil, eles veem um crescimento que não está crescendo, não é? Um crescimento mínimo, quando não é negativo, né? Nesse Estagnação. período dos últimos 4 anos, né? Isso. Está completamente estagnado, né? Então,
Tem esse problema, tem um problema do real também, né, que está super desvalorizado, então cria um certo, né, cria um certo pânico, né, no investidor internacional, né, aquele receio de estar perdendo dinheiro, né. A moeda muito E é desvalorizada claro, talvez seja vista como fragilidade econômica, talvez. O cara está tão desvalorizado, alguma coisa não está boa. Talvez esse seja o sinal que emite. com certeza, com certeza. É uma, é uma, é uma relação direta com a situação econômica do país hoje em dia, não é? Essa estagnação econômica, essa crise política, né? Então é complicadíssimo, né? E as taxas de juros do Brasil também hoje em dia, né? A taxa Selic está em mínimos históricos, né? Se É. a gente compara com os anos 90, né, que chegou a 40%, ou Nossa, mesmo há 4 anos atrás, né, quase 15%, isso aí. e isso é complicado, né? Porque já não tem aquele estímulo para o investidor internacional, né? Que o que Tá. segurava o investidor internacional antes era isso, né? Era o crescimento e as taxas de juros elevadas, né? Você acha que nesse cenário, quando a gente olha assim, a Bolsa Brasileira está barata, né? Que a gente ouve um pouco isso. A Bolsa Brasileira está barata porque o Brasil não recuperou tanta coisa. Mas você acha que isso também hoje, por si só, não é suficiente para atrair? Se é que isso é verdade, na sua opinião também, não sei, né? Se você comunga dessa opinião, né? Eu, de fato, também eu partilho essa opinião. Acho que há opções de investimento no Brasil que são interessantes, porque o mercado realmente está desvalorizado, mas eu não acho que o risco seja suficiente para a maior parte dos investidores, pelo menos os investidores europeus, né, que têm uma certa exposição ao Brasil, né, os institucionais. Eu acho que o risco hoje em dia já não está mais compensando o rendimento possível. Tá. Você consegue aí, porque aqui no Brasil, a verdade, né, bem, você com certeza continua acompanhando o Brasil, né? Talvez no mesmo nível de detalhe quem Com está morando certeza, né? aqui, mas acompanha, né? E você sabe que a gente vem aqui, a gente agora vem com um combate à pandemia que foi muito ruim, a gente teve essa questão da Amazônia, que está nos jornais direto aí, né? A questão do, digamos assim, um posicionamento brasileiro um pouco arcaico, olhando com, digamos assim, digamos que com uma mentalidade anos 70, do tipo, vamos explorar a Amazônia, né, e tal, criar um grande pasto ali, alguma coisa nessa linha, né, que não ajuda muito, e agora a gente recentemente ainda tem uma CPI. Você acha que esse contexto está contaminando também a visão, a imagem do Brasil? Com certeza absoluta. Hoje em dia tem uma política com o meio ambiente, com a proteção social, com todos esses elementos ESG, né, que a gente chama aqui na Europa, que são super importantes, são extremamente importantes para o investidor. A gente tem muitos investidores que são que tomam iniciativa através da participação deles na direção das empresas, né? Acho que o melhor exemplo é aquele fundo de pensão da Noruega. Eles têm quase 1 ou 3% de cada empresa cotada nos Estados Unidos e no mundo, né? E eles usam Caramba, essa participação como acionário minoritário justamente para empurrar essas empresas a ter uma ação em relação ao ambiente e à sociedade mais positiva, né? eu vou te fazer uma Ativistas, é isso, são investidores ativistas, que existe tá. muito hoje, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, pelo CE, que é exatamente nesse ponto agora que eu queria chegar. A Europa está muito mais, até mais do que os Estados Unidos na questão do ESG, né? O que é para você, na posição de um gestor, o que é ser ESG? Né? Porque a gente ouve muito que é o tal do. A que a gente briga que tem um ESG que espuma, né? Que é aquele cara que diz que é e tal. Tem até um termo que eu esqueci em inglês para esse negócio, que eu esqueci, que é muito. E tem um cara, digamos, que é o raiz, né? Que de fato é o cara. Então, assim, eu queria saber de você, o que de fato é ESG no sentido de raiz, e se essa coisa aí na Europa realmente está séria, ou se tem, na sua opinião, óbvio, né? Ou se tem muita espuma. Olha, eu acho que a indústria está com um posicionamento bem sério nessa questão. O problema é que não existe ainda uma regulamentação propriamente dita nesse ponto, né? A China, ou seja, não tem uma visão global que seja coerente, né? A China tem a própria visão ESG deles, a Europa está construindo ainda uma visão ESG, né, do que deveria realmente ser
considerado como investimentos sustentáveis, né? Aliás, existe uma diretiva aqui recente da União Europeia, mas ainda é muito vaga, né? Eles estão ainda trabalhando para Mas em aperfeiçoar essa princípios, história. assim, altos princípios. Aqueles princípios bem básicos, né? Uma coisa bem aberta, né? Mas o que está acontecendo é que o setor privado já está desenvolvendo as próprias metodologias deles, né? Para estarem investindo nesse Hum, setor ESG. Um dos maiores gestores aqui da Europa, né? Uma empresa francesa chamada Amundi, eles têm o próprio sistema deles de metodologia de ESG, e o que eles fazem é justamente tentar focar em cada um desses pontos, né? Ou seja, na parte de ambiente, na parte social e na parte de governança. Como é que eles fazem isso? Ou eles fazem através de uma ação de investidores ativistas, como eu mencionei antes, o exemplo do fundo de pensão norueguês, ou eles começam a investir em obrigações somente com a categoria ESG marcada, né? Que hoje em dia tem muitos prestadores de serviços terciários aí que oferecem esses labels, né? ESG, ou Green Bonds, ou Social Bonds, ou Governance Bonds, né? Então tem muita agência aí que tá oferecendo não, esses labels. como se fosse uma agência de rating. O cara vai dizer, esse cara tem boas... Segundo a minha metodologia, esse Exato. cara É como uma agência de rating, é tá. como uma agência de rating para ESG, e esse é um mercado que tem crescido muito também aqui na Europa, Tá. né? É um mercado que tem Isso crescido é muito uma e realidade hoje. essa empresa. Agências que dão um selo verde, digamos assim. Exato, é um selo verde. É um selo Uhum. verde. Hoje em dia, muitas empresas só estão investindo em, em títulos que tenham esses selos, né? Tá. Tem alguma agência que já está se destacando? Assim, já existe uma Standard Poor's, Moody's, assim, alguém que seja num... Já existe hoje assim um Não, benchmark? não tem. Eu acho que não tem nenhuma que se destaque a esse ponto. Tem uma muito conhecida que chama-se Climate Bond Initiative, que, obviamente, como o nome diz, né, está focada nessa parte de bonds, de obrigações verdes, né? Tem uma associação aqui no Luxemburgo também, que faz é a Lux Flag. O nome é Lux Flag. Eles fazem essa anotação, né? Dão esse rating para os fundos que querem ter esse padrão ESG alocado no, 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 na estratégia de investimentos, né? Tá, tá. Você hoje, na sua parte de gestão, como é que está essa questão do ESG para você? Olha, no ponto de vista do Banco da China, a gente está querendo se posicionar realmente nessa parte de ESG, que é um mercado que está crescendo muito, e é um mercado que é extremamente importante, porque, como eu falei, hoje em dia na Europa, todo mundo quer investir em títulos que sejam estejam em linha com esses padrões ESG, né? E a Tá. China também é o segundo mercado do mundo, né, para obrigações. Aliás, é o primeiro mercado do mundo para obrigações verdes, né? É É o o que o primeiro país, mercado mundial nessa área. é o país que mais emite, É digamos, o país chamar que green mais emite. bonds ou alguma coisa assim? Exato. É o país que mais emite green bonds. Então, é mais do que normal para a gente também estar se alinhando com esse posicionamento da China, não é? Para estar oferecendo no futuro fundos que possam estar cobrindo essa parte ESG chinesa. Você está dizendo o seguinte, Fábio, daqui a 10 anos, não sei o quê, não tem ESG ou não ESG, né? Você está falando é que a tendência é que daqui a 10 anos ESG virou mainstream, não tem mais isso. É meio assim, é Com ESG ou aquela certeza. outra coisa. É mais ou menos isso. Eu diria muito antes de 10 anos. Aqui na Europa, pelo menos, Caramba! eu diria que no espaço de 5 anos, no máximo, acho que o ESG vai ser o mainstream já. Nossa! Ou seja, isso é mais uma dificuldadezinha para nós brasileirinhos aqui, né? Pelo jeito. É uma dificuldade, né? Uma dificuldade. O Brasil também tem passado uma imagem meio negativa, né? Nesse ponto ESG, naquela história que você mencionou recentemente da Amazônia, né? Então, esse desmatamento que acontece no país, não é? Então, sempre manda uma imagem um pouco negativa também do país, né? Foi, aliás, um dos fatos que bloquearam, né? Esse acordo histórico que seria entre o Mercosul e a União Europeia, né? Esse A gente aqui acordo ouve, Fábio, econômico. a gente ouve aqui. É engraçado, eu acho que é que o Brasil tem tanta notícia para dar todo dia no jornal, né? Cara, assim, né? O Brasil é uma montanha russa, né?
Tem toda semana, você abre o jornal, tem um negócio diferente assim, né? Então, a gente acaba ouvindo pouco. Mas o que a gente ouve aqui é que, assim, a impressão que dá é que o acordo está travado aí na Europa. Não há a menor chance assim. Ninguém fala claramente, mas cada hora que passa, aparece uma notícia de que um país é contra o outro, não sei o quê. Quando você soma as matérias, parece que ninguém é a favor desse acordo mais na Europa. Como é que você que está aí, como é que É, você vê? esses acordos europeus são muito complicados. São muito complicados porque eles têm que ser aceitos, né, a nível individual de cada estado, cada estado europeu, não é? Isso sempre complica, porque não tem uma coerência entre todos os estados, né? Cada um tem o seu interesse próprio, né? Agora, no caso do acordo do Mercosul, o problema principal foi a exportação de carne bovina do Brasil para a Europa. Os maiores produtores da Europa, a França e a Irlanda, não gostaram muito da ideia, né? Então já estavam querendo colocar um veto nesse ponto. Agora entrou essa questão climática, né? Do desmatamento da Amazônia também. A França já estava fazendo um pouco mais de pressão. E tudo isso entra no meio, né? Mas o acordo que a gente assinou com o Canadá também foi super complicado, porque os belgas, nesse caso, que estavam fazendo a resistência, ou seja, sempre tem alguma coisa que... sempre tem um pedaço aqui que não está de acordo com o outro, né? Mas isso é normal. É que eu acho que hoje, assim, né? Acho que é legítimo, acho que pressão comercial todo país exerce, né? Você tem um produtor, né, você tem um produtor na França, em qualquer país, sei lá, um produtor de soja. Aí tem um acordo que tem um outro produtor de soja que vai começar a trazer a soja dele para cá, é natural que você resista. Eu acho que faz parte. Eu acho que a gente não deve, quando está numa posição de negociação, ficar dando munição para o inimigo, né? Não precisa fazer isso também, né? Exato, exato, com certeza, com certeza. Acho só que não precisa provocar o inimigo, né? Fábio, uma questão que eu acho que é legal a gente falar, e aí, pô, acho que é assim, a gente perguntou como é que o estrangeiro vê o Brasil, né? E como é que você está vendo brasileiro te acessar aí? O que que você está ouvindo? Está sendo mais procurado? Não está sendo mais procurado? Aqui no Brasil, eu acho que ainda tem muito assim, quando a gente fala em investimento no exterior, parece que investimento no exterior é sinônimo de investimento nos Estados Unidos. Sim, não é possível que a segunda economia do mundo, que eu descobri agora que é a maior emissora de green bonds do mundo, não tenha opções de investimento. Fala um pouco disso para a gente aí, vai. O investidor brasileiro sempre foi muito focado no próprio mercado brasileiro, justamente por causa daquele ponto que a gente mencionou no início, né? As altas taxas de juros que não compensavam estar investindo numa Europa que está pagando nem 3%, né? Então, o pessoal ficava investindo em obrigações do Tesouro mesmo, ou obrigações locais, né? Que rendiam muito mais a nível do dinheiro, né? E não tinha o risco do Forex, né? Tá. Agora, hoje em dia, muita coisa mudou, né? Nesses últimos 5, 6 anos, né? Tiveram há novos produtos no Brasil, né? Novos fundos que permitem o investimento a quase 100% ou 100%, né? Dependendo do tipo de investidor em títulos internacionais. Hoje em dia, você tem uma Selic que está a mínimos históricos, né? Acho que 3,5, algo do 3,5. gênero, não é? E para o Brasil é 3,5. baixíssimo, né? 3,5 para o Brasil? O Brasil é Aliás, baixíssimo. Ainda está muito elevado com o nível da Europa, mas é baixíssimo, né? E tem toda essa questão de estar diversificando o portfólio também, que é super importante. Né? O brasileiro está vendo que é, tem relevância de estar expandindo o portfólio não só para os Estados Unidos, mas para as outras economias também, não é? Na Europa, na China, em partes da Ásia, né? Onde está crescendo, né? Onde está crescendo. Quem boa. investe procura rendimento, e o rendimento hoje, não dá para negar, está vindo da Ásia, né? Oh, legal, hein? Você fala assim, quando você fala o rendimento está vindo da Ásia, o que está por trás disso aí? País que O que está cresce por cada trás? vez, é o que você vê? Desculpe? Quando você fala o rendimento vem da Ásia, esse rendimento vem porque as economias estão robustas, as economias estão crescendo, tem bons planos. Como é que você. É isso que você quis dizer? Exato, exato. Quer dizer, quem tá por trás desse crescimento total da Ásia, de fato, é a China. Né? A China é o motor principal da Ásia. É a Aliás, a China única e os outros, né? economia que cresceu ao lado do Vietnã no ano passado, né? Então, é a China que está movendo isso tudo, né? Tá. Ela é o motor principal, né? Desse crescimento. E aí? Mas aí a China, o que que tem, né? Eu tinha que falar o que que a baiana tem, o que que a China tem?
A China hoje em dia é o segundo mercado de obrigações do mundo, não é? Tá somente atrás dos Estados Unidos. Eles passaram o Japão há 2 anos atrás. Acho que o mercado hoje em dia faz por volta de 15,7 trilhões. Né? O mercado de ações também é enorme, né? Como eu falei, o Equity Rally do ano passado maior que o PIB do Reino Unido. Eles têm agora, a China sempre foi um país muito fechado, né? Sempre foi um país muito fechado, mas agora tem aberto de forma gradual, né? A sua economia. Tiveram vários já programas, né? O QFI, o RQFI, agora mais recentemente tem esse Bond Connect, né? E o Stock Connect, se você investe através de Hong Kong para acessar diretamente o mercado onshore da China. E a China também tem essa coisa de diferenciar os mercados, né? Tem o mercado onshore, que é o principal, não é? Que trabalha com a moeda principal deles, que é o renminbi onshore, e também tem o mercado offshore, que era mais facilmente acessível, né, para os investidores internacionais, mas é muito pequeno em comparação, né? Tá. Muito pequeno. Acho que o tamanho deles em obrigações, acho que eles estão a 500 bi, né, em comparação com os 15,3 trilhões, né, do mercado onshore. Tá. Mas a China tem muita possibilidade de crescimento, né? O que eu estava falando, né? Em termos de perspectiva, você tem que ver a China pelo que ela é, né? O tamanho está crescendo a 6%? Não é só 6%, né? 6% é adicionar uma economia do tamanho do Brasil a cada 2 anos, né? Tem que ver a China pelo que ela de fato é, né? E o pessoal sempre vem com aquelas histórias de a mídia ocidental adora falar, colocar uma crise na China assim que aparece a mínima informação possível, né? Eles já criam uma crise. E tiveram vários casos, né? Alguns casos de inadimplência de obrigações, né? Em 2019, 2020, que de fato criaram um certo mal-estar no mercado, né? A mídia ocidental já estava falando de uma bolha que ia estourar na China, né? Do mercado de obrigações, mas quando a gente para ver os números como eles são de fato, né? Olha, eu até notei aqui, em 2019 na China, a gente teve 47 inadimplências com valor de 21 bilhões. Nos Estados Unidos, no mesmo período, foram 78 para 147 bilhões. 2020, pleno Covid, 34 inadimplências para 20 bilhões. Nos Estados Unidos, 106 inadimplências para 70 bilhões. Então, a gente tem que ver as coisas como elas são, né? Na perspectiva realmente de cada economia. Tá. Não, na verdade, cara, entre nós, né? Só em 20 bilhões no mercado também da China é nada, né? Isso é peanuts, né, como eles falam, né? Então, e o pessoal também esquece muito rápido que o governo chinês tem um poder de intervenção muito elevado, né, no mercado. Tem um poder de intervenção que você não vê na Europa, você não vê nos Estados Unidos, né? Então, se tem que corrigir alguma coisa, eles vão corrigir. E se Tá. essas empresas tiveram inadimplências e não conseguiram, né, fizeram um default nas obrigações delas, foi porque o governo quis também. Isso faz tudo parte de um programa de redução da dívida, né? Redução da dívida que está acontecendo na China já há 6 anos. O Essa governo dívida está... privada, né? Porque até onde eu ouvi, parece que existia um grande incentivo do governo para que as empresas se endividassem para que a economia continuasse crescendo, né? E até, né, a gente tem pouco... Eu particularmente, não conheço muitas informações da China, não vejo essas informações tão disseminadas. Então, assim, do que eu consegui levantar, do que eu consegui entender, existia naturalmente um plano de endividamento. O Brasil teve isso na década de 70, né? O Brasil cresceu muito no Claro, claro. endividamento e era endividamento de banco público para o setor industrial brasileiro crescer, né? E a China não fez nada muito diferente. Aliás, a China não fez nada, os Estados Unidos não fez nada, todo mundo fez isso, na verdade. Quando as economias vão crescer, a gente ouve muito essa crítica, né? O tamanho do Estado, Estado, mas quem fala muito de Estado, parece que esqueceu que o Estado atrapalha, o Estado pode atrapalhar, não estou dizendo que não atrapalha, não, tá? Vamos deixar bem claro aqui, não estou dizendo que só ajuda, não. Agora, parece que as pessoas esquecem que boa parte desses países capitalistas que hoje são os maiores tiveram um Estado que financiou lá atrás, um Estado que lá atrás criou regra, melhorou a competição e pronto. A China está fazendo a mesma coisa. Está pegando dinheiro público e colocando, Exato. né? Exato. O modelo de crescimento da China foi baseado
na dívida, né, durante todos esses anos. O que está acontecendo é que agora o governo, de fato, percebeu que esse nível já estava criando, poderia vir a criar um risco sistêmico, né, para a economia nacional. Mas então, o ponto que eu queria te perguntar agora, Fábio, é o seguinte: hoje tem mais brasileiro investindo na China do que há 10 anos, com certeza. Mas você diria que é muito mais ou você diria que é um pouco mais? Não, é um pouco mais, é um pouco mais. A China ainda é um Ainda? mercado muito exótico na visão do investidor brasileiro, né? O investidor brasileiro começou a investir fora do país muito recentemente, né? Nesses últimos 5, 6 anos que teve essa abertura regulatória realmente permitindo, né? Não só a abertura regulatória, mas também um posicionamento econômico do país que permitiu essa diversificação internacional, né? É Sim. que a Selic hoje em dia está baixa, não só por razões econômicas, né, para estimular a economia, mas é também uma consequência direta dessas mudanças que o governo implementou com o BNDES, né? A estrutura do sistema de crédito brasileiro sempre foi mais ou menos 50% BNDES e 50% setor privado, né? O Certo. BNDES, todo mundo sabe, né? Era aqueles subsídios de juros, né? Aquele empréstimo quase que gratuito, né? E quem pagava o pato no final era o setor privado, né? Porque para ter um impacto, se a política econômica monetária quer ter um impacto representando só 50% do mercado total, isso quer dizer que a taxa de juros real que vai ser imposta pela Selic vai ter que ser o dobro do que ela deveria ser, né? Se ela Isso aí. representasse 100%, né? É isso. Então, esse movimento todo a gente tem visto, né? Aqui na Europa, com a CMU, lá na China também, os governos estão cada vez mais impulsionando as empresas, não só públicas, mas também privadas, a se financiar nos mercados de capitais, que é muito mais rentável, né? Tira um fardo das costas do governo e das entidades públicas e estimula o mercado, que é super importante, né? Super Sim. importante. Ou seja, a gente, cada dia que passa, a ver mais empresas acessando direto o mercado, portanto, os investidores comprando títulos de empresas, títulos corporativos, né? No Brasil, a gente vem vendo, mesmo em 2020, com pandemia, olhando o mercado de capitais e agora olhando para a renda variável, a gente viu um crescimento grande de IPOs, mesmo em 2020, né? E em 2021 vem andando. E imagino que na China não seja muito diferente, né? Devem ter uma economia que, apesar de ser enorme, ainda é uma economia, quando a gente pensa em capitalismo, é uma economia nova ainda, né? Então, Nova, e tem crescido muito, de fato, os IPOs, porque a mesma coisa que tem acontecido no Brasil também tem acontecido na China, né? O governo tem diminuído cada vez mais a assistência social para empresas e tem estimulado o mercado interno, né, de mercado de capitais, que é super tá. importante para o desenvolvimento da economia, né? Não, eu também acho. Fábio, a gente está caminhando aqui para o final, então a gente não pode deixar de falar a questão do seguinte. Você falou, cara, e é verdade, o brasileiro tem um viés doméstico, né, quando a gente gosta de falar, economista gosta de falar, né, viés doméstico, né? Eu sempre digo o seguinte, o Brasil tem um problema que é o seguinte, de um lado é o Atlântico, então tem aquele Atlântico enorme, e de outro lado as economias são muito menores, né, do que a economia brasileira, então acho que causa uma sensação de superpoder para a economia brasileira. Me parece, às vezes, quem tem um pouco disso, a gente acha que basta olhar para dentro que a gente resolve tudo dentro de casa, né? E a gente diversifica pouco, né? Qual a Exato. importância da diversificação internacional para um portfólio? Eu acho que muita gente está investindo hoje porque simplesmente que você falou, a taxa de juros está baixa, eu vou aplicar fora. Mas isso não é uma decisão de momento, eu acho que isso é uma questão de filosófica. Isso faz sentido no portfólio de alguém. Por que faz sentido? Exato. A regra mais básica da gestão de portfólio é justamente a diversificação para redução do risco, né? Essa é a regra básica da construção de um portfólio, né? Se uma pessoa está investida num só risco país, no Brasil, e um só risco em termos de setor, que é um setor público, né? Com as tesourarias públicas, né, do Brasil, isso cria um portfólio que está extremamente exposto à volatilidade, né? Está extremamente exposto a qualquer tipo de volatilidade que possa acontecer com esse título e com o país, né? É por isso que é super importante estar diversificando para não só internacionalmente, mas com classes de ativos que tenham uma capacidade de hedge natural, né? Ou seja, com uma baixa correlação entre elas.
um sobe e o outro cai, né? Está sempre ali meio, né? Se um está subindo, o outro está caindo, ou está subindo muito, ou está subindo pouco, é mais ou menos isso, só para Exato, deixar exatamente. do que é. Aliás, essa é uma das grandes vantagens do mercado de obrigações da China, porque a correlação que eles têm com o mercado internacional de obrigações é muito pequena, muito pequena. Se eu não me engano, agora a correlação com o mercado de obrigações dos Estados Unidos há 10 anos, acho que é 0,3, né? É um Caramba! índice de 0,3. Então, é excelente, né? Porque, ou seja, os choques internacionais não repercutem da mesma forma no mercado onshore. Então, se você tem essas obrigações no seu portfólio, você tem um hedge natural para a volatilidade do próprio portfólio, né? Essa é a importância, né, de estar diversificando para não só classes de ativos, mas regiões também, né? Regiões também. Eu não sabia disso, né? Caramba, não sabia não. Correlação baixíssima. Então é o seguinte, se a gente está achando que o mercado de juros americano em algum momento vai ceder, talvez tenha uma chance razoável do mercado chinês não ceder. Exato, exato. E você tem esse número, de repente, para mercado acionário também ou não? O mercado acionário eu não tenho agora. O mercado Não, acionário eu não tenho agora. não, só a curiosidade, só aproveitando aqui, já que estamos aqui, a gente pergunta. Tá certo? Agora, um detalhe, Fábio, que é o seguinte: acho que vale a pena sempre frisar, né? Diversificação não quer dizer que o cara vai ganhar sempre, né? Com certeza, com Né? certeza. Não quer dizer que ele A não vai ser que ganhar. seu nome seja Warren Buffett, né? Não vai, não faz sentido, não faz sentido. Me diga uma coisa, Fábio, aqui já caminhando aqui agora para o final. Quais são as suas perspectivas para taxa de juros e mercado acionário aqui para os próximos anos? Se você quiser focar em mundo e China, fica à vontade, como você achar que estiver mais próximo de você as informações. A tendência agora, eu acho que esse ano todo mundo está olhando muito para a China e para os Estados Unidos, né? Não só pelo fato das duas economias já estarem transitando num processo de bipolarização, né? Em termos econômicos e políticos, mas também de um ponto de vista de investimentos também, né? Que é super importante. Se você for ver os Estados Unidos hoje, o Biden lançou esse projeto de infraestrutura, né? Que é um projeto histórico, né, um dos maiores, aliás, da história dos Estados Unidos, que está prometendo gerar uma inflação importante, né, se ele de fato sair do papel. E uma inflação importante cria aqueles problemas todos que a gente mencionou no início, né, para a recuperação econômica, que cria um certo receio das as taxas de juros estarem aumentando também, né? Então isso fica um pouco em aberto, né? Como é que a Fed vai reagir? Se eles vão aumentar ou não? Eles dizem que não, mas será? Qual vai ser o limite, né? Até que ponto eles vão deixar a inflação aumentar até Sim. intervir, né? Então essa é uma questão interessante para estar analisando aí no futuro, né? Em termos da China, eu acho que a China vai estar gradualmente aumentando, começar a aumentar também as taxas do lado deles. Eles já começaram a aumentar algumas taxas mínimas lá, né, do mercado interno, para Hum, tentar apaziguar um pouco a coisa, né, porque tem alguma pressão inflacionária na China hoje? É perceptível? não tem uma pressão inflacionária, né, não tem uma pressão inflacionária, eles têm uma forma meio diferente, né, de gerir as coisas lá a nível interno. É um mercado que ainda é muito fechado, né, é um mercado que está muito fechado e apesar dessas aberturas recentes, né, com todos esses programas, é um mercado que ainda está muito dependente dele mesmo, né. Então, eles têm Tá. os próprios mecanismos deles lá para tá trabalhando essas taxas, né? Hum, tá, tá, tá. Mas assim, a perspectiva de longo prazo para a China continua maravilhosa, né? Porque é o que você falou, não dá para Ah, com continuar certeza, crescendo com 10%, certeza. mas crescendo 6%. A segunda economia do mundo crescendo 6% não é pouca coisa. Aliás, é muita coisa. Não é pouca coisa, É não é pouca pouca coisa. coisa. Com certeza, Sim, se a gente for pensar que até alguns anos atrás a segunda economia do mundo era o Japão, quantos anos o Japão não tem uma taxa de crescimento que, sei lá, de 2%, 3%, né? o Japão já há 20 anos que está nessa situação de estagnante, né? Então, Então, assim, a segunda economia do mundo, que era o Japão, não estava estagnada, está estagnada há 20 anos. Hoje, a segunda economia do mundo, que é a China, cresce a 6%. Então, a segunda economia do mundo cresce para caramba. Cresce muito mais do que as economias
ali as grandes economias da Europa, inclusive, né? Então, acho que tem Não, com aí, certeza, com certeza. né? Tem aí um espaço para crescimento grande ainda, né? Fábio, estamos terminando aqui. É uma pena que a conversa é ótima, tá? Você, obviamente, será Uma pena mesmo, convidado estava para muito o boa a próximo. conversa. Gostou da conversa? Adorei, adorei. É um prazer estar aqui com você, estar discutindo esses tópicos todos. E ainda mais em português, né? Fazia tempo que eu não fazia uma palestra dessas em português, né? É com grande prazer, né? Né? Não, você vai ter outras oportunidades, não se preocupe, não. Pode esperar Excelente, obrigado. em breve para a gente continuar, vamos fazer o segundo episódio aqui, tá? Gente, estou terminando aqui então. Fábio, super obrigado. Foi uma conversa Obrigado ótima. você, Hudson, um grande prazer. Obrigado, super obrigado. Gente, esse episódio, né, está sendo gravado, ele vai estar disponível em breve aqui nas nossas principais plataformas de mídia, Spotify, Apple, assim por diante, YouTube também vai estar lá. Nos sigam lá para a gente conseguir sempre estar trazendo conteúdo. Surgiram conteúdos também que a gente vai trazendo gente boa como o Fábio para falar aqui com a gente, conversar com a gente, tá? Fábio, mais uma vez, obrigado, tá bom? Muito obrigado, A grande todos aí, abraço. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.